Olá, estamos de volta com mais um podcast do EDEC, da Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental. Hoje nós temos uma entrevista muito bacana, muito bacana. Você sabe o que é ESG, ou seja, conhecido como ESG, envolvendo na parte de meio ambiente, social e governança? Pois é, nós temos um especialista aqui, um advogado muito bacana, né? Um educador fantástico também, que é o nosso Caleb Salomão Pereira, que vai estar conversando, esclarecendo os assuntos sobre a ESG aqui com a gente, né? Salomão, primeiro... Salomão, como é que você gosta de ser chamado mais aqui? Caleb. Caleb, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Aí o time todo do EDEC agradece muito por estar participando, é uma honra ter você conosco aqui, tá bom? Eu digo mesmo. Mas, Caleb, fala pra gente um pouquinho aí, né? Como é que é o Caleb, como é que ele, né, começou a interagir, né, com o público te conhecer um pouquinho mais? Eu cheguei nesse mundo do direito do meio ambiente, o direito da governança, o direito que tem preocupações sociais, pelo direito constitucional. Sou advogado de formação, comecei a estudar direito, fui para a academia, onde ainda dou aulas de direito constitucional. Que bacana, né? E aí eu acabei conhecendo, Eliomar, um universo de conhecimentos que está muito ligado à dimensão humanística do direito, que é onde vem a preocupação com o meio ambiente, preocupação com as pessoas. E como a empresa é um ator importante nesse meio, ela que gera economia junto com o Estado, acaba que a empresa tem uma preocupação com a sua governança, pensando na sua perenidade, pensando na sua perpetuidade. E então esses três elementos que você citou, né, o ESG, ESG, o ESG, chama-se habitualmente de ESG, no masculino, inclusive, está ligado a essas três dimensões. E eu caí nesse universo por conta de clientelas sofrendo com problema de compliance, governança, problemas de meio ambiente, fiscalização, cobrando medidas ambientais adequadas. Empresas que poderiam ser até penalizadas financeiramente com isso, né? Sem dúvida. E a questão social, né, que é uma preocupação que é central nos direitos humanos, que é uma área onde eu atuo bastante, como professor e também como advogado. Então, assim, eu acabei chegando nessa sigla tão famosa pela via do direito constitucional, que é uma matéria que eu leio muito, estudo muito e há muito tempo que eu trabalho com isso. Quando eu fui para o mestrado e doutorado, a minha preocupação era dar fundamento para o direito a partir das preocupações éticas, não é? E isso está muito no coração do ESG. Tá muito engraçado. Então, assim, divide com a gente um pouquinho, só para o público aqui entender, né? Primeiro, o que significa realmente isso para um país, ou para uma comunidade, ou para a empresa? Olha só, um país, uma comunidade e para uma empresa. O que significa o ESG? Né? E qual a história que chegou até ao ESG, mais ou menos. Você estava conversando com você aqui nos bastidores, você falou, olha, mas esse negócio já é uma coisa bem mais antiga, dos anos 90 e tudo mais aí. Divide, eu achei legal, divide com o público um pouquinho a história que você trouxe aí, resgatou aí, legal. Sendo bem didático, então, essa sigla, ESG, é uma sigla que vem do inglês. No Brasil seria ASG, porque esse E é de uma palavra em inglês, environmental, quer dizer ambiente. O S de social e o G de governança. Tudo isso no inglês. E essa sigla, o que ela traduz? Acho que a sua pergunta é essa, né? Ela traduz uma preocupação que vem crescendo ao longo dos anos, na medida em que há uma percepção que começa na academia, na sociedade, vai chegando nas empresas, preocupação com uma cultura do sustentável. Ou seja, alguém se perguntou, é possível continuar fazendo o que fazemos em termos de produção industrial, em termos de consumo, se continuarmos assim mais 20 décadas, 30 décadas, para onde vai a Terra como ambiente físico? Ou seja, será que ela vai suportar? Se ela é sustentável do ponto de vista da sua renovação, não é? De matéria-prima, de água, não é? De alimentação para as pessoas. É isso que está no fundamento do ESG, né? Como é que eu lido com as demandas de uma economia de alta produtividade, sim, altíssimo consumo hiperestimulado por vias as mais diversas,
E como é que eu lido com esse componente de demanda por matéria-prima, por exemplo, num contexto da finitude da Terra. A Terra é finita. Sim. Né? Então, na raiz do ESG há essa preocupação. Só que isso surge, não é agora, já vem aí de décadas, gente denunciando o risco, por exemplo, do esgotamento dos lençóis freáticos, da água doce, né? A contaminação dos mares, o aquecimento das águas marítimas, os peixes morrendo com mercúrio e outros componentes, plásticos, microplásticos, né? Então, inclusive na internet, né, tem várias cenas, inclusive recentemente agora, eu fiquei surpreso, eu fiquei assim, recentemente, foi ontem, eu acho que eu vi, né, no YouTube, inclusive, um tubarão, gente, eu vi isso, pode olhar lá, um tubarão, ele pegou uma tartaruga com sua mandíbula, levou até um barco pro pescador, pegou a tartaruga e foi ver, tinha não vi isso. É sensacional, eu fiquei espantado, por isso que eu tô trazendo. Tinha não tem aquelas rede de pesca? Então tinha um nylon, ela tava agonizando. Olha só. O tubarão, eu não acreditei quando a pessoa, eu tô falando contigo, mas eu via a cena. Então, assim, olha só, assim, que, como você falou, como é que vai ser daqui a algumas décadas? Já tem sinais aí que a academia mapeia, né? E a academia como órgão de pesquisa, de estudos, demonstrando o seguinte: a gente está num momento do uso da Terra como planeta, como fonte de recursos naturais, matéria-prima, e talvez num ponto quase não retorno em algumas atividades. Então, veja só, o tema de hoje importa muito, e você foi bastante sábio ao escolhê-lo, porque ele dá um alerta que abrange todo mundo, abrange do consumidor até o produtor, do acadêmico até a pessoa que não tem cultura, porque é um tema que é de interesse de todos nós, que basicamente como é que eu consigo racionalizar a produção econômica e o consumo diante da finitude dos recursos da Terra. Então a cultura ESG, ela procura responder um pouco isso. Como é que os produtores, as tecnologias, os consumidores podem lidar com isso, de modo a respeitar as gerações futuras. Porque o conceito do sustentável é isso, né? Isso. Eu consegui manter hoje a vida de uma geração sem comprometer a geração futura. Né? Utilizar, desfrutar dos recursos hoje naturais. Exatamente. Sem comprometer, é muito bacana. Essa cultura do sustentável é a base da cultura ESG. Não é? Ou seja, todo discurso ou prática sustentável vai esbarrar na cultura ESG, que na verdade tem uma origem anterior, lá na ONU com os ODMs, que eram Objetivos do Milênio, não é? Que surgiram no começo dos anos 2000 e depois se viu que eram um pouco ambiciosos. E então, em 2015 se faz um avanço e se criaram os ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17, cada um deles com várias metas internas que vão guiar a sociedade nos seus passos. E entre um momento e outro surgiu, por meio de estudos e debates dentro da ONU, ao tempo do Kofi Annan, que era o secretário-geral, surgiu a expressão ESG ou ESG, que é justamente a tradução das preocupações no mundo financeiro, primeiramente, e depois corporativo em geral. De modo que hoje, as grandes empresas já estão, na alta cúpula, já estão envolvidas de modo objetivo com a cultura ESG. Já é uma realidade nas empresas de grande porte, ao menos a retórica ESG. A retórica, agora, é isso que é legal, Caleb. Muito bacana a retórica. A nossa cultura empresarial brasileira hoje, como é que ela enxerga, na sua percepção, como é que ela está enxergando essa retórica? Ou seja, como eles desejam ir para a prática, ou ainda existe um movimento forte a respeito disso, ou ainda estão protelando? Eu vejo avanços nesse setor, na área de consultoria. Né? Esses avanços vêm, às vezes, pela dor. Peraí, a dor é o quê? Esclarece para aí. A dor de um fiscal à sua porta para te meter uma multa grande porque você não respeitou a lei ambiental, por exemplo. Ou porque você não cuida bem do seu empregado segundo a lei manda.
ou porque você não tem uma governança de risco ou de compliance adequada, e isso gera prejuízos, vem a dor, né? E claro que aí a proteção corporativa se dá por medidas que tentam afastar os riscos. Entendi. Então essa é uma realidade que presente, né, talvez em todas as empresas. Mas algumas delas, cada vez mais, começam a perceber alguma necessidade que transcende a questão meramente corporativa. Você sabe muito bem, você é do meio corporativo, Sim. que a mentalidade empresarial no mundo inteiro, ela foi criada em cima de uma ideia de que é preciso pensar no lucro. E só no lucro. É para isso que a empresa surge. Ela organiza recursos naturais, recursos humanos, produz algum bem, isso é colocado no mercado e ela recebe o seu retorno. Então, o famoso ROI, retorno sobre investimento, é a alma da empresa, né? Desde sempre. E isso é bom que seja assim, ninguém critica isso. Mas de um tempo para cá, essa mentalidade ela vem sendo superada por uma outra. Tem um livro muito famoso do Elkington, e que em português a tradução seria Canibais com Facas, né? O capitalismo tem pessoas que são canibais, mas comem com garfo e faca, né? Canibais com garfos, né? São civilizados. Talheres ali. E né? esse estudioso, usando estudos da ONU, ele vai dizer de maneira muito clara que a economia que interessa tem que ter 3 P's. Ele fala de profit, que é o lucro, ele fala do planet, que é a terra, e fala do people, as pessoas. Opa, peraí. Vamos frasear aqui, falar para o público ali, olha, presta atenção. Olha isso, aprendizado. Estou aprendendo aqui também com vocês, né? Como é os 3 pilares que tem que ter aí? Os 3 P's. 3 P's. Primeiro, importante, profit, lucro. A empresa é feita para gerar lucro. Então, olha, primeiro é lucro. Segunda, o outro P. Planet, terra. Terra. O meio ambiente em que nós estamos. Lucro, preservando o meio ambiente, terra. E o terceiro, a ordem não precisa ser essa, people, as pessoas. Né? Muito bom. Que são as pessoas que fazem a economia girar, tanto na ponta da produção quanto no consumo. Né? Então, essa mentalidade de incluir dentro da empresa a preocupação com o meio ambiente e com a pessoa, aí no ESG seria S de social e o E de meio ambiente, ela não é nova, ela já vem aí de décadas sendo trabalhada. Né? Eu percebo que tem havido um aumento de sensibilização no ambiente corporativo. O problema é que isso é visto como custo. E não investimento. E não como investimento. Né? É custo. Então, é como diz assim, na educação, se você acha que educação é custo, tenta orçar a ignorância. Vai ver qual o resultado da ignorância. Como vai eu tive um caso curioso assim, de um cliente que tinha um problema interno lá, que era uma empresa que, dada a região e a cultura regional, eles tinham muito problema com a Lei Maria da Penha. Sim. Muitos homens respondendo ações por violência contra a mulher. E aí ele se viu meio que obrigado a tomar uma atitude com relação a isso. Então a gente acabou conectando o ODS número 5, que é o ODS que fala de igualdade de gênero. E dentro do ODS 5, esse é o objetivo, promover a igualdade de gênero. Uma das metas dentro do ODS é o combate à violência de gênero. Né? Uma das metas. Uma das metas dentro do objetivo é reduzir, combater, até eliminar, se possível for, a violência de gênero. E aí você conecta isso com o S. Correto? Sim, social. O ODS 5 está ligado ao S social, que tem a ver com governança interna também, porque ele queria melhorar o ambiente organizacional dele. Né? E aí ele fala, olha, como é que eu faço para converter essa despesa num ganho? Bom, a depender do ramo da empresa, tem um monte de coisas para gerar ganho a partir daí. O ganho primeiro é interno. O clima interno da organização melhora mesmo. Melhorou o clima, melhora a produtividade, mais prazeroso produzir. Claro, e também você pode usar isso no balanço social da empresa. Você pode se apresentar socialmente como uma empresa engajada
em mudar uma cultura de violência contra a mulher, isso gera consumidor, isso gera gente mais simpática à sua marca, né? Então, a conexão desses elementos com o marketing bem feito pode gerar riqueza para a empresa, né? Eu acho que o nosso apelo na consultoria, na advocacia, nessa área, é muito de tentar despertar no empresário essa superação do P, do profit, que é o lucro. Assim, as empresas não podem viver mais só disso. Tem que ter sentido isso. O consumidor já está querendo, a geração nova já quer mais coisas, né? Quer saber se a empresa tem preocupação com as ODS, com a cultura ESG ou não, e ele faz escolhas de consumo guiados por isso. Eu tenho um filho de 20 anos de idade, e ele, ao comprar uma roupa, ele vai checar na internet se a empresa já fez trabalho escravo, se a empresa tem preocupações com o meio ambiente. Então ele avalia a marca que ele vai consumir segundo a preocupação corporativa com a cultura ESG. Isso é uma realidade já, né? A gente tem que orientar a clientela para observar esse movimento, né? Isso está crescendo e chega a um ponto de uma velocidade imensa, e quem não fez não fará mais, porque vai ficar fora do mercado. Vai ficar fora do mercado. Né? Olha, é sensacional isso que você está falando. Por quê? Eu quero fazer uma conexão aí. Uhum. Sabe, Caleb? Você está levantando um tema onde o EDEC, como a gente é uma escola de desenvolvimento de habilidades, a gente está trabalhando com um cliente a ressignificar as habilidades da liderança. O líder tem um papel fundamental, você sabe muito bem, né? Até para mudança cultural, de maneira de pensar, as maneiras de agir nas organizações. E aí, olha o que você falou, nossa, tem que ser social, tem que ter um ambiente, tem que ter, né, pessoas, não só lucro. Não. E aí nós fizemos um radar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Esse radar são as habilidades da liderança, olha só. Então, a vida toda nessas organizações, resultado sempre foi volume, produção. E hoje nós estamos ressignificando isso, resultado não é mais volume. Hoje a habilidade do líder, quando para gerar resultado, ele tem que entregar muito mais do que volume. Ele tem que entregar, sim, o volume. Se ele falar, tantos metros quadrados de T, tantos metros de piso, sim, dentro daquele, mas com qualidade assegurada, porque não tem sentido nenhum você contratar um serviço de telhado, vou dar um exemplo, e o telhado todo torto lá, mal fixado, uma coisa, qualidade assegurada. Meio ambiente preservado, o líder tem que ter essa habilidade também. Ou seja, o que adianta você colocar um telhado lá, vou dar um exemplo, e deixar um monte de preguinhos aí espalhados, aí vem os animais e tudo mais, vai lá e fura o pé e tudo mais, principalmente em locais onde tem circo vizinho com a floresta e aí vai sucessivamente. Também com a saúde integral, né? Ou seja, preservar o ambiente para que a pessoa não pegue uma doença ocupacional e aí vai sucessivamente. Outra, sem sangue. O que adianta você entregar um telhado tudo bonitinho e tiver uma fatalidade? Então, isso não é resultado. Entendendo? E depois também o quê? Com custo competitivo. Então, são habilidades que nós estamos trabalhando e está conectando com a fala que você está trazendo do ESG para a gente. Sim. Ou seja, nova maneira de pensar, nova maneira de agir da liderança. Então, o volume, sim, é importante, mas só o volume hoje não tem mais sentido. Ele tem que estar com o meio ambiente preservado, com a saúde integral, sem ocorrência de acidentes, com custo competitivo e outra, harmonia com a comunidade. Então, olha só, o líder tem que começar a trabalhar essa habilidade, porque muitas vezes ele é preparado o quê? Para entregar volume. É isso aí. Entregar volume. E produção para ele é volume. Porque volume gera lucro. É lucro, é dinheiro. Então, eu falei, não tem mais sentido, gente. Não ser líder contemporâneo, você ser um líder genuíno, não tem mais sentido. Olha só, nós temos um especialista. É um novo desafio. O ESG aí. Aprenda. Agora, eu quero te fazer uma pergunta interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma organização que tinha um movimento muito forte da cultura do meio ambiente. Vou dar um exemplo. Tirar essa parte do meio ambiente. Mas o que falta, às vezes, por exemplo, se eu sou uma empresa que não seja grande, mas médio porte, e eu sou resistente ao ESG, vou dar um exemplo. E muitas vezes a minha leitura, posso estar errado,
que às vezes é falta de informação, é falta de um especialista falar, cara, não, existe um caminho. E o caminho, como é que você hoje, como um especialista nessa área, você, quando vai conversar com essas empresas, com os donos dessas organizações e tudo mais, você percebe o nível de cultura, ou seja, o nível de senso de urgência que a gente tem aqui, ó, né? Eu tava falando aqui, ó, nós temos o John Kotter, ele fala liderando mudança, né? Uhum. Eu tô falando sobre liderando mudança aqui, Leadership Champion. E aí, o que acontece? Primeiro senso, primeiro item, são das 9 escalas dele, que é um professor de Harvard, fala senso de urgência. Aí depois você abre coalizão, depois você fala comunicação, e aí vai subindo até ancorar a nova cultura. Uhum. Mas como você, um especialista nessa área, quando você vai levar esse assunto, não estou falando nem de sociedade, mas mais empresarial, como é que eles absorvem isso? Eles acham que isso é oratória? É uma coisa que bem mais para frente? Ou eles falam, caramba, eu tenho que abrir meu senso de urgência? Entendeu? E o que nós podemos fazer para aumentar esse senso de urgência deles? Então, eu percebo assim, né, disse antes, eu vejo uma pequena mudança nos últimos anos, como se fosse um despertar e uma sensibilização maior para esses temas. Mas, no geral, ainda é muito refratário esse ambiente empresarial a esses apelos. Salvo nas grandes corporações que estão em bolsa, e as bolsas têm métricas que medem o ESG dentro das corporações, né? Fora isso, a grande maioria das empresas, há uma dificuldade, e aí eu sou muito respeitoso com isso, porque a gente está falando de um conceito, Eliomar, que, do ponto de vista intelectual, é sofisticado. Veja só, ele surge numa sedimentação cultural de décadas. Não surgiu do acaso. Sim, né? Bacana. Então eu não posso cobrar de um empresário de porte médio, ou até mesmo de porte menor, ou até um gigante de alguma área, que ele tenha a visão que eu tenho desse tema. Porque ele não tem. Ele é, às vezes, um engenheiro, às vezes é a pessoa que não tem nem curso superior, mas é habilidoso com alguma atividade. Às vezes ele tem uma formação em economia ou administração, né, contabilidade. Ele faz um negócio crescer com as virtudes que ele tem como empreendedor que ele é. E ele não teve tempo de estudar sobre isso, de ler sobre isso. Eu tive. Eu me esforcei porque é o meu interesse intelectual também. Ele tem outros interesses intelectuais. Então, eu não posso esperar que ele olhe para mim ou veja a minha retórica sobre o ESG e fale, pô, que coisa legal. Então, a obrigação nossa é despertar nessas pessoas a percepção cultural, comportamental, de que tem um objeto dentro dessa sigla que interessa a ele, aos filhos, aos netos, aos empregados de seus filhos, à comunidade em que ele vive. Eu acho que é um aculturamento. Quando você fala em educação comportamental, a gente faz muito isso, né? A gente usa muito nas abordagens, tanto individuais quanto em palestras, a gente usa muito apelo à neuroeducação, às neurociências e às técnicas de argumentação que vão tentar despertar nas pessoas uma compreensão mais efetiva até o ponto de mudar o comportamento. Porque eu não posso esperar que uma pessoa criada desse modo como eu te falei, que ele de repente acorde, tem os 3 P's, tem a cultura ESG, eu vou seguir o ESG. Não é assim que funciona. Ele continua apegado em pagar as contas, pagar os empregados, pagar fornecedor, aumentar a margem de lucro dele. Essa é a rotina dele. Aí aparece lá alguém, quando ele não tem dor, quando ele tem dor, que é a multa, ele vem a nós, procurando ajuda. Mas quando não tem a dor, ele vai ouvir você, ou eu chegando lá com uma oferta de uma consultoria ESG. É preciso criar uma ambiência para isso. E hoje eu acho que estão criando. Não é? Existiu há pouco tempo um movimento muito forte no mundo inteiro que nasceu... Desculpa. Não, fica à vontade, por favor. Aqui não pode, é isso mesmo. Toma água, toma café. Nasceu, já havia esse movimento ESG, mas houve um movimento brusco no mundo da indústria financeira. Tem um fundo, acho que o maior fundo do mundo hoje é o BlackRock.
É um fundo de investimento que, na época desse fato, que eu estou te contando, eles tinham de capital investido 7 trilhões e meio de dólar. Era basicamente a América Latina inteira, todo o PIB latino-americano dentro desse valor. Isso há 5 anos, 4 anos. E esse fundo tem um executivo chamado Lawrence Fink, ou Larry Fink, que resolveu, ficou alguns anos, tirando as posições dele da indústria fóssil, do petróleo. Foi tirando ativos e colocando ativo em energia renovável. Se posicionou bem nesse segmento de energia verde, né? E aí, ele mandou uma carta aos investidores, em 2020, acho que ano da pandemia, dizendo que a partir daquela data eles iam priorizar nos investimentos desse fundo, que é um gigante, maior do mundo, as empresas que tivessem preocupações com governança, com o meio ambiente e com as pessoas. Isso gerou um movimento muito forte no mercado financeiro, ao ponto de ter bancos hoje que, se você, empresário, provar que você é uma empresa, provar com auditoria séria, Sim. é uma empresa que tem preocupações com a cultura ESG, você pode obter uma taxa de captação de recursos mais barata que o mercado comum. Então, o mercado financeiro se movimentando para estimular essa cultura. Estimular. E esse estímulo do financeiro veio do acordo da ONU com o Banco É uma história. Mundial, É com isso toda uma aí. história aí, né? Os atores se movimentam, né? E eles vão criando pressão, né? E porque tem gente que... Eu estive numa reunião, há pouco tempo, de um partido político, e havia lá umas pessoas, umas 3, que quando o tema chegou lá no aquecimento global, 3 pessoas negaram o aquecimento global. Diz que não existe, que isso é uma lenda. É uma criação do globalismo para impedir que os países se desenvolvam, né? E por mais que eu argumentasse, literatura é clara, o nível de águas no mundo inteiro subindo, o Espírito Santo perdendo terra, perdendo a área costeira, que o mar está tomando, né? Isso no mundo inteiro é assim. Então, tem um empirismo aí que demonstra isso. Ainda há quem negue. Mas, no geral, as pessoas estão percebendo que há algo acontecendo fora do normal. E a cultura ESG é uma resposta a isso. Então, cada empresário, sem levar em conta o seu porte, ele dá uma contribuição local. Esse é um senso de responsabilidade que... Claro, né? você muda o comportamento. É isso que eu estou querendo, né, Caleb? Olha só, é isso que eu estou tentando conectar. Como que nós podemos, né? Você já falou um item, que é a questão da multa. Uhum. Uma multa começa a gerar o senso de urgência. Mas como que consegue conectar, por exemplo, eu quero isso. O ESG, eu quero o ESG na minha empresa. Uhum. O que é? É um selo? É uma auditoria que faz, que certifica isso? Sim, tem auditorias que vão investigar se a sua produção respeita o meio ambiente, se ela é ambientalmente amigável, que vão verificar a sua política de recursos humanos, como é que você trata as pessoas, o social, como é que você vive com a comunidade, e vão avaliar como é que está o seu nível de governança, de accountability, se o e eles endossam funciona. A empresa como ela... E emitem um certificado, emitem um selo até, dizendo, ESG. olha, essa empresa aqui tem. Ai, que legal. Aí, tá vendo? Aí, você que é proprietário de uma empresa, né? Dependendo do porte, cara, você pode fazer, né? Pode almejar isso aí. Acho que pessoas aí que tem uma conhecem com profundidade. Que a gente poderia avançar assim, né? Tendo tempo, Eliomar, que eu acho que uma coisa que você pergunta, que vale a pena você reiterar a pergunta, eu acho que a gente pode enfrentar um pouco mais. Assim, se não é pela dor, ameaça de uma sanção estatal, né? Porque o Estado é duro. Sim. Né? É duro com quem trata mal os empregados, com quem faz trabalho na escravidão, e tem que ser mesmo, né? É duro com quem não respeita o meio ambiente. Então, pela dor, a gente sabe que alguma mudança pode ocorrer, mas ela é pontual, ela não é cultural. Observação. O comportamento não se transforma por causa de uma multa, né? Porque você se defende, corrige aqui, mas a sua cultura é a mesma e você vai continuar lesando as pessoas, isso depois se repete, né? Então, acho que tem um trabalho que a gente pode fazer, acho que seu podcast faz isso de alguma forma, que é um trabalho de levar uma compreensão nova
do que é ser empresário. E essa compreensão, de repente, pode estar cada vez mais consolidada também nas futuras gerações. Claro. Nesses jovens que estão vindo aí, trabalhando nas universidades. Eu digo a você, eu confesso que eu tive nos últimos anos uma decepção muito grande com o nosso país, quando eu vi pessoas naturalizando condutas e falas e comportamentos públicos muito agressivos, sobretudo com relação aos direitos humanos, por exemplo. Né? Como se a frase muito ouvida nos últimos anos foi direitos humanos são para humanos direitos. Essa visão é tão pobre, ela é tão insuficiente para nos organizar como sociedade, porque os direitos humanos, na verdade, nascem lá com Jesus Cristo, no começo da nossa era, quando ele valoriza o ser humano, percebendo que se todos têm a mesma origem, que é Deus, a gente tem direitos mais ou menos iguais, não exatamente iguais, mas tem as oportunidades iguais para as pessoas. Né? Então, quando alguém faz um ataque, por exemplo, aos direitos humanos, que está no fundamento do ESG, fundamento dos ODS, eu fico um pouco chateado. Eu acho que as gerações novas, elas estão vindo com uma compreensão de que esse discurso não tem mais lugar no Brasil. É um discurso démodé, ultrapassado, de gente muito atrasada intelectualmente. E eles começam, os jovens, a olhar para isso e falar, mas isso não está certo. Porque gera um dano social, um dano ambiental. E no mundo corporativo, gera uma postura irresponsável com o próprio capital. O capital sofre com isso. Imagina você é o dono de uma empresa ou é o diretor de uma empresa e você acha que pode tratar seus empregados fora da lei. Ou que você pode praticar uma produção que não é ambientalmente amigável segundo a lei. Ou seja, a comunidade acabaram sendo inimiga. Você vai atentar contra o seu capital. Vai prejudicar o seu negócio. Né? Uhum. Então, lá na ponta, existe aí um senso de autopreservação do empresário que olha para isso e fala, eu quero na minha empresa o ESG, porque isso me protege. E protege mesmo. Né? E isso talvez gere uma mudança comportamental, vai modificando a cultura. Né? Eu uso muito um autor, que talvez você conheça, que é Otto Scharmer, um alemão, que fez uma parceria do MIT com o Peter Senge, que é muito famoso. Peter Senge, sim. Esses caras, o Scharmer em especial, desenvolveu uma teoria U. Sei, de aprendizado, de coisa. A teoria U, para mim, é muito útil para convencer o empresariado. O que é muito comum no mundo corporativo? Recursos humanos pressiona lá para fazer uma semana de palestra sobre algum assunto. E aí você faz lá uma série de eventos que duram 2 horas, 3 horas. Né? Isso, quando acaba aquele evento, você acaba até meio que imantado, meio estimulado por aquela retórica bacana, aquele momento Sim. mágico lá, com um palestrante. Mas no dia seguinte aquilo acabou. Né? E o Scharmer fala assim, a teoria U ela tem que ser aplicada porque não basta você perceber o problema e tratá-lo. Você precisa mergulhar no problema. Para outra ponta do U surgir com a transformação cultural. Né? Então eu não creio, por exemplo, que você consiga mudar uma cultura de uma empresa encaminhando-a para o ESG ou para os ODS com palestrinhas de 2 Sim. horas, 3 horas. Também, isso é um ensinamento de média duração, é um trabalho de mudança cultural, de imersão da empresa, da sua liderança, da alta cúpula, durante semanas ou meses, até você transformar essa cultura. E aí, chegando na cúpula, isso desce. Desce naturalmente pela cultura interna que foi transformada. Né? Eu acho que um desafio de quem lida com isso é chegar na cúpula e demonstrar que o ESG e os ODS são uma realidade da qual não se pode fugir mais. E aí, se ele não conhecer, pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Não conhece, pede ajuda. Tá vendo aqui? Jack Welch foi considerado o executivo do século. Né? Eu gosto de sempre falar um pouquinho sobre ele a respeito disso. Porque ele falou assim, ele pegou uma empresa, né, como a GE, pegou de 13 bilhões e transformou em 492 bilhões em 20 anos, não foi à toa. E não foi à toa também que foi considerado executivo do século, eleito pelo mundo corporativo. Concorreu com Bill Gates, com Steve Jobs e tudo mais. Mas ele fala uma coisa interessante, não nesse livro, no outro, Jack Definitivo. Esse aqui ele fala sobre paixão por vencer. Mas ele fala uma coisa interessante, né?
ele fala o seguinte, eu não conheço de locomotivas, eu não conheço de motor de avião. Que a GE tem vários produtos, GE, locomotivas, as Dachas, tudo mais, grandes coisa, tudo da GE. Eu não conheço medicina, como tem os equipamentos lá, né, da medicina. Mas quem eu coloco lá, para mim é o melhor. Sim. Cara que conhece. Então, o que ele quer dizer? Pessoa certa, no lugar certo, faz a maior diferença do mundo. Você pode ter uma grande estratégia, pode ter um cronograma, um planejamento, tudo certinho, mas se você botar pessoas que não têm conhecimento, com pouca habilidade e descomprometida, ele fala, o resultado é medíocre. Então, amados, se despertou, né? Você vê que nós estamos com um especialista aqui, Caleb, pede ajuda. Pede ajuda, pede ajuda, pede uma pessoa que conheça com profundidade, até porque é uma realidade que não pode mais, não tem mais o quê? Retorno. Né? Eu considero assim. E aí, Caleb, só para você ter uma ideia, como eu convivo em algumas organizações, só para não sei se você conhece esse movimento, as grandes organizações têm várias outras empresas prestadoras de serviço, né? Para dar manutenção, dar todo, né, o processo produtivo. E mensalmente essas empresas elas têm que apresentar alguma ação, olha só, apresentar alguma ação junto à comunidade, que vale a pontuação de avaliação de desempenho deles. Então, olha, tá mudando. Tá mudando. Então, por isso que eu tô falando, tá muito mais próximo daquele dia. Só que tem pessoas que ainda acreditam que isso não é importante. E faz uma diferença. À medida que o público, né, começar a valorizar, comprar, opa, eu vou comprar esse celular aqui, porque essa empresa aqui eu tenho que ter o ESG, eu sei que ela tem uma preocupação com o meio ambiente. Aí começa a selecionar. Eu sou um pouco cético algumas vezes, mas eu sempre tenho exemplos que me resgatam a crença nessa mudança. Assim, né? Que bacana. Eu vejo às vezes, mas o empresariado não está nessa. Mas aí vem um exemplo que fala, não, está sim, sabe? E aí eu fico o tempo todo meio oscilando um pouco, sabe? E o que mostra que tem um movimento acontecendo aí. Porque senão eu ia ficar permanentemente entristecido com o fato, né? Então, o fato de eu me resgatar a minha crença, porque tem alguma coisa se movimentando em direção a essa nova cultura. E eu acho que existe mesmo uma consciência crescente, sabe? Aí, eu não sei se você é religioso, né? Se você é uma pessoa... Mas assim, eu não sou muito religioso, mas eu me dedico muito a refletir sobre religião. E existe um conceito que está muito dentro da cultura ODS e ESG, que eu vou falar aqui rapidinho com você, que acho que faz uma mistura boa com esse tema. Existe no meio dessa racionalidade tecnológica, instrumental, que a gente tanto conhece para gerar tecnologia, gerar produtos, a indústria se movimenta em cima disso, tem uma razão que ela ficou muito tempo esquecida, mas hoje ela começa a ganhar força no mundo inteiro, que é a razão compassiva. É uma razão que... Razão compassiva. Compassiva. A razão que tem na base a compaixão. Cristã mesmo. A ideia de Cristo em relação ao outro, né? Que é preciso que você olhe para as pessoas, o S, para o meio ambiente, os bichos, os rios, natureza em geral, com compaixão. Então... Legal, gostei. Vou pegar isso aí. Sim, eu acho que a gente tem a obrigação de levar para os nossos clientes, para os empresários, essa percepção de que o mundo fica melhor quando você adiciona à racionalidade tecnológica e instrumental uma razão compassiva. Olhar para o outro, para o empregado, para o sócio, para o meio ambiente, até para os animais, para os rios, para as árvores, de modo compassivo. Né, compreender que aquilo tem importância no meu ecossistema, a minha vida depende daquilo. Quando você começa a lidar com esses elementos mais argumentativos nessa linha, você começa a inserir ali uma mudança comportamental. Bacana. Paulatina. Bacana. Gente, olha, eu estou aqui, né, viajando aqui, eu estou aprendendo, né, com o professor aqui, que é fantástico, né? Caleb, para a gente, né, fechar nosso podcast hoje aí, qual, né, conselho que você daria aí? Não vamos falar das grandes organizações, não, porque elas têm todo um mecanismo, elas têm recursos e tudo mais, mas aquele cara da padaria, aquele dono de uma metalúrgica que está ali, né? Qual o conselho que você daria aí, né, com relação a essa maneira nova de pensar e essa maneira nova de agir do ESG?
Eu acho que a primeira coisa que eu deveria dizer é lembrar que, independentemente do tamanho do seu negócio, você pode dar uma contribuição além do que você já faz. Porque esse cara gera emprego, ele paga tributos e ele oferece para as pessoas algum produto. Sim. Né? Tem uma importância numa certa cadeia à qual ele pertence. Então ele já dá uma contribuição. Né? Isso não se pode ignorar. Mas acho que ele pode ir um pouco além quando ele começa a ouvir esses elementos dos quais falamos hoje. Ou seja, existe uma cultura aí que está crescendo, né? Cultura de preocupação com o social, com o ambiental, com uma governança responsável e que perpetua o negócio. Porque, ninguém cria uma empresa para fechar na geração própria ou na segunda geração. O cara sonha em ter os netos, Sim, bisnetos. perpetuar a empresa. Né? Ele imagina que isso vai ser um negócio geracional, que vai suceder. E as empresas que têm hoje essa condição de transcender o tempo geracional, elas estão se organizando pela cultura do cuidado. Cuidado com o capital que ele investiu, que se não for bem gerido, com governança adequada, vai quebrar, com as pessoas internas, com a comunidade que está ali perto, e com o meio ambiente. Então, as empresas que estão se perpetuando, você pode observar, sim, elas estão engajadas nos 3 P's, que são, na verdade, a cultura ESG. Então, assim, a minha não é conselho, mas a minha sugestão de reflexão é essa. Pensemos sobre o ESG não como uma despesa, não como um custo, mas como um investimento que muda a cultura e muda comportamento. Muito bom. Excelente. E até uma questão, né, moral. Eu acho que sim. Né? A respeito, tem uma questão ética importante aí, né? Eu achei sensacional. Caleb, só agradecimento, meu amigo. Excelente. Eu estou aqui, assim, mergulhado nessa conversa que você está falando. Me fez viajar aqui muitos cenários organizacionais e industriais que eu passei. Né? E eu quero agradecer em nome do time do EDEC, né, a sua participação aqui no podcast, tá bom? Conte comigo. E está convidado sempre para voltar para discutir outros temas aí relacionados a desenvolvimento de habilidades e comportamentos de pessoa. Perfeito. Obrigado, tá bom? Obrigado, Diguel. Gente, é isso aí. Né? Fechamos mais uma entrevista bacana aqui, né, com o Caleb. E você veio aí conhecer um pouquinho mais do ESG, né? E aí eu sempre fecho com essa palavra, você já conhece. Olha só, boas ideias, enquanto estiver na cabeça, serão o quê? Pensamentos. Age que vem, meu amigo. Age que vem. Até a próxima.